Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, depois de dias e dias de especulação alimentada pelo próprio Governo, o enorme aumento de impostos, para usar a expressão do Ministro Vítor Gaspar, não só não foi mitigado nem modelado, como apareceu de mãos dadas com cortes significativos no Ministério da Saúde, na Educação ou algumas das principais prestações sociais. Nem aumento de impostos mitigado, nem recuo nos escalões do IRS. Nada. O Orçamento de Estado para 2013 é o mesmo, mas afinal mais forte. São mais despedimentos, mais cortes na saúde ou na educação, mais desemprego, mais taxas moderadoras, mais dinheiro para a defesa e para pagar os juros da dívida. A menos só há o crescimento económico que vai diminuir. O orçamento que o Governo apresentou à Assembleia da República, ou que pelo menos uma parte do Governo apresentou à Assembleia da República, não pode ser cumprido. Todos no Governo o sabem. Os que fingem que acreditam neste orçamento e os que fingem que se alguém os ouvisse no Ministério das Finanças, isto afinal podia correr tudo bem. O CDS, aliás, inaugurou um novo conceito político. Está no Governo, mas há dias em que gosta de fingir que está na oposição. À segunda, quarta e sexta é do Governo, à terça, quinta e sábado tem algumas dúvidas. E ao domingo, o Dr. Paulo Portas dirige-se ao país numa daquelas suas rábulas em que simula fazer as perguntas e finge dar algumas respostas. Entendamos-nos, ou se está ou não se está no Governo, e encenações à parte, o CDS está no Governo. E está no Governo, de braço dado com o PSD, a aumentar impostos, a multiplicar o desemprego e a empobrecer o país. Onde antes o CDS falava de esbulho e de confisco fiscal, está agora a aumentar os impostos até níveis absolutamente desconhecidos. Onde antes era o partido dos reformados, agora corta meses inteiros às reformas. Onde antes era o garante das famílias, agora corta apoios sociais, corta os espaços escolares e faz o aumento de todas as taxas. Senhoras e senhores deputados, o Governo finge que acredita nesta estratégia orçamental, mas todos os ministros sabem que nenhum número bate certo, que nenhuma previsão pode bater certo. É um orçamento de Estado suicidário, apresentado por um Governo a prazo, em que já todos só pensam na forma como vão aparecer na fotografia do seu enterro. Não há uma única ideia neste orçamento, uma ideia que seja sobre como o país pode sair desta crise. Corta, corta e corta. É esse o único mantra de Pedro Passos Coelho e Vítor Gaspar. Corta o apoio social aos desempregados, num país onde metade dos desempregados já não recebe qualquer apoio social. Corta o subsídio de doença, porque adoecer é coisa de piegas. Corta nas despesas da saúde, ao mesmo tempo que aumenta mais uma vez as taxas moderadoras nos hospitais. Corta milhares de funcionários públicos num corte absolutamente cego, sem nenhuma ideia de requalificação dos serviços públicos, mas apenas e só como um revanchismo ideológico da direita contra os serviços públicos. É um Governo sem réstia de ambição e sem qualquer ideia para o futuro. Pode-se cortar em tudo, dos salários à educação, do apoio aos desempregados às reformas, mas nunca este Governo pensa em mexer nos juros que consomem mais do que todos os gastos em saúde. Pedro Passos Coelho e Vítor Gaspar podem governar Portugal, mas comportam-se na realidade como se o seu único objetivo fosse ganhar aquela medalhinha de mérito de empregado do mês da Sra. Merkel. Senhoras e senhores deputados, este Orçamento de Estado não pode ser aprovado porque não pode ser aplicado. É um orçamento que faz tábua rasa de todos os resultados da política do Governo ao fim de um ano e meio. E pior do que não saber é mesmo não querer saber. E é isso que o Governo não quer. Não quer saber o estado de destruição a que chegou o país. O resultado do orçamento que ainda está em vigor já é conhecido. PSD e CDS cortaram salários, lançaram o país em recessão e criaram um mar de desempregados com o gigantesco aumento de impostos. E tudo isto para que o déficit real, o tal, em nome do qual tudo tinha sido feito, ficar exatamente na mesma. E agora que a recessão induzida pela política de austeridade do custo que custar colapsou, querem repetir o mesmo veneno em 2013, mas numa dose mais forte. Pior, insultam a inteligência de todos os cidadãos ao dizerem que o resultado do investimento zero e do maior aumento de impostos da história será uma recessão de apenas 1%. Seria o sinal de uma colossal ignorância se não fosse uma fraude, e uma fraude trágica para o país. Nos últimos dias, contudo, o CDS tem vindo a tentar vender esta ideia de que está a batalhar para limitar o aumento de impostos com cortes nas despesas. Sejamos claros.
Pode-se enganar algumas pessoas durante algum tempo, pode-se enganar muita gente durante pouco tempo, mas não se pode tentar enganar toda a gente durante todo o tempo. Os cortes que o CDS e o PSD estão a falar são mais do mesmo do que têm feito. São cortes no apoio a quem perdeu o emprego. São cortes na saúde, onde ficamos muito abaixo da média europeia. São cortes na educação, onde passamos a ser o país europeu que menos investe na qualificação. Tem sido esta a política do Governo. Destruir os serviços públicos e os apoios sociais do Estado é retirar rendimentos aos portugueses. Pior, é penalizar, sobretudo, os mais pobres. Só a cegueira de quem vive entre os mais privilegiados pode explicar que se faça este debate por parte de certos partidos que estão tão preocupados com os impostos e proponham, em vez disso, a destruição dos serviços públicos que são essenciais exatamente para quem tem menores rendimentos. Senhoras e senhores deputados, se havia dúvidas de que era possível, num ano e meio, destruir tantas vidas, tantos postos de trabalho, tanta iniciativa económica, tantos direitos sociais, aqui está a resposta, o estado do país. Afinal, parece que sim, PSD e CDS acham que é possível. E é para parar esta possibilidade, é para salvar estas vidas, estes postos de trabalho, esta iniciativa económica, estes direitos sociais, que é preciso parar esta proposta orçamental, é preciso parar este Governo.